Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, pessoal, falar sobre leitura da Bíblia. Como que eu realizo a minha leitura bíblica? Um rapaz perguntou para mim, como que eu cheguei a ter a compreensão como eu tenho hoje. Bom, pessoal, existem algumas técnicas aí bem simples que você, que é leitor da Bíblia, pode aplicar quando você for fazer a leitura. Muitas pessoas vão ler a Bíblia e realmente tem uma dificuldade de compreender. Porque a Bíblia, pessoal, ela não foi narrada cronologicamente, igual muita gente pensa, que o livro de Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito e não foi. Então, existem alguns pontos aí para você analisar, mas assim, bem simples para você compreender, é só você obedecer o texto ali e não colocar a sua fé, não colocar a sua imaginação ali que está dentro da sua cabeça, que já veio, de uma igreja, de um pastor que já colocou na sua cabeça. Então você vai ler com a mente de um pastor. Não é assim, porque eu também já fiz leitura assim também, pessoal. Então quando você lê o texto e obedece ali, e aí você começa a fazer algumas perguntas para você mesmo. Você vai fazendo as perguntas e vai fazendo suas pesquisas, então você vai entender o texto. Um exemplo. No hebraico está escrito assim, Vaiedaber, ou seja, Vaiedaber, pessoal, está na terceira pessoa, e ele disse. Então quer dizer que eu entendo aqui, ele disse que não foi Deus que falou e não foi Moisés o texto ali. Então eu descarto, Deus falando e descarto Moisés falando. Eu vou verificar quem que é esse escritor, em que tempo que ele escreveu. Que tempo que ele escreveu. Assim eu começo a entender o texto e para quem que ele está escrevendo ali. Então você vai questionando, você vai perguntando, vai fazendo as pesquisas, e aqui se o pronome está na primeira pessoa, você coloca na primeira pessoa. Se está na terceira pessoa, você coloca na terceira pessoa. Não tenta colocar aquilo que o texto não está falando ali. Aquilo que o texto não está mostrando para você, você não coloca. Aí sim você vai fazer uma leitura ótima, uma leitura ótima. Aquilo que o texto está dizendo, você segue aquilo ali. E aí o que acontece? Você compara um texto com outro texto. Outro exemplo aqui para vocês, pessoal. Por exemplo, livro de Gênesis capítulo 6, verso 6 diz, que Deus se arrependeu, de ter feito o homem na terra. Aí quando você vai lendo, a sua mente, você treinou o seu olho, treinou a sua mente, para assim então verificar alguns pontos. Quando encaixa, encaixa. Quando não encaixa, a sua mente ela vai mostrar para você que não encaixou. Então, que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Números 23, 19 vai dizer totalmente o oposto, que Deus não se arrependeu de nada. Então, quer dizer, você já vê o quê? Não encaixou. Então, a sua mente já foi conduzida a perceber isso aí. Então, quando o seu olho bate ali, ele vai mostrar para a sua mente, olha, o texto aqui não está encaixando. Então, a sua mente já pegou isso aí. Aí, o que você entende? Você descartou, que Deus falou, você descartou que Moisés falou. Então, você percebe que tem um escritor narrando uma ideia. Tem outro escritor agora narrando outra ideia. Assim, você vai percebendo o quê? São duas ideias. Então, por quê? Você descartou, Deus, você descartou Moisés escrevendo, então você vai chegar num ponto que o escritor está querendo dizer, vai analisar aquilo que ele quer dizer, no outro ponto agora, você vai ver que agora é outro escritor com outra mente. Por isso que o texto não está tendo o quê? Um encaixe. Está entrando o quê? Em contradições. É claro que, pessoal, muitos pastores aí, sempre alegam que a Bíblia não tem contradição, Mas isso aí eu classifico como desonestidade intelectual. Porque quando você vê a verdade, você lê e tenta esconder, isso sim é uma desonestidade intelectual, pessoal. Então, quando você faz a leitura, e você vai vasculhando também, alguns documentos fora da Bíblia para verificar se aquele ponto ali é um ponto ali que realmente historicamente existe provas, que possa comprovar. Aí sim você vai fazendo uma leitura boa e também o quê? Buscando na história, verificar aquele ponto ali. Então você tem o quê? Uma leitura boa, uma leitura saudável. Agora, quando você vai ler a Bíblia com o olhar da fé, geralmente a fé vai esconder esses pontos. Um escreve uma coisa, o outro escreve outra coisa totalmente diferente, mas aí com o olhar da fé você não consegue perceber. Por quê? A sua mente já foi doutrinada a não ver. Um escrevendo de um jeito, o outro escrevendo de outro jeito. Então a sua mente foi doutrinada a não enxergar isso aí. Por quê? Você passou muito tempo dentro da igreja, então não consegue ver.
que é falado aí as contradições da Bíblia. Mas eu não estudo, pessoal, simplesmente para, assim, desqualificar a Bíblia. Eu estudo ali para entender o texto. Para entender o texto. Então, como eu falei para vocês, né, do texto em hebraico, Vayedaber, então eu sei que está na terceira pessoa. Logo, então, eu descarto a ideia de um Deus falando. Eu descarto a ideia de Moisés falando. Então, eu vou na terceira pessoa. Em que época que essa terceira pessoa, esse escritor, está escrevendo? Né? Para que ele está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo? Então, eu vou fazendo essa pergunta para mim mesmo, né? E assim, eu vou verificando ali, né, o ponto que ele quer, entrando na mente do escritor. Aí sim, você vai fazer uma leitura boa da Bíblia. Vai fazer uma leitura boa da Bíblia. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, quando você tem alguma dúvida de alguma coisa, tenha um bom dicionário, tem algumas palavras que às vezes é difícil de você compreender, tenha um bom dicionário para assim, então, você descobrir o que significa aquela palavra. Então é assim, pessoal, para você fazer uma boa leitura, faça isso, né? Doutrine o seu olho, os seus olhos aí, para quando ele vê um ponto ali, ele marca bem. Quando ele vê que o outro ponto ali não está batendo, o seu olho vai bater e vai ver aquilo ali. E ele vai indicar para a sua mente, falar, ó, esse texto aqui não está batendo. Aí o que você vai fazer? Aqui é um escritor falando algo, você compreende ele, e aqui é outro escritor, né, falando algo também, mas diferente desse aqui, não está encaixando. Então você procura entender que época que esse aqui escreveu e que época que esse aqui, esse outro, também escreveu. Então assim você vai fazer uma leitura boa. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, é isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau!